Denilson Neles com Denilson Show! E aí, manda, Denilson! Como é que você tá? Tá feliz, ô Ineg? Tô 3x0, hein? Como não? Pô, coisa linda, hein? FB. Grande abraço aí, Ineg. Boa semana pra você, uma ótima tarde aos ouvintes Band News FM. Debrinha, boa tarde. Boa tarde. Fábio, se espirrar saúde, boa tarde. Tentar fazer aquele resumão de segunda-feira, né? Que são tantos jogos, mas alguns jogos chamaram a atenção. O Ineg com essa felicidade toda aí merecida, porque o São Paulo fez um dos melhores jogos nesse Campeonato Brasileiro, diante de um time que também é muito bom, mas que não estava num dia muito feliz, que é o caso do Bragantino. Metade de tabela se encontra o Bragantino nesse Campeonato Brasileiro. Um 3x0, mas jogando bem. Rogério Ceni na coletiva falou até da tranquilidade, daquele respiro nos últimos minutos do jogo. Já tinha algum tempo que o São Paulo não tinha essa tranquilidade de conduzir o jogo, a reta final do jogo. Ele conseguiu ali fazer algumas alterações, o time emocionalmente conseguiu controlar bem a reta final. O Bragantino irreconhecível nesse final de semana. São Paulo ainda, obviamente, tá próximo, se a gente pode dizer dessa forma, da zona de rebaixamento, mas eu acho que quando joga dessa forma, ganha dessa forma, você começa a olhar mais pra cima do que pra baixo, né? Até na última rodada, antes desse jogo contra o Bragantino, o São Paulo olhava pra baixo da tabela, preocupado com a parte de baixo da tabela, mas um resultado que dá um pouquinho mais de tranquilidade. E essa semana temos semaninha de Copa do Brasil, quartas e final de Copa do Brasil. São Paulo viaja para jogar no Independência lá em Belo Horizonte, né, contra o América. Lembrando que o São Paulo no Morumbi ganhou de 1x0, então tem essa vantagem nessa semana. Então jogo difícil, jogo emocionalmente que vai exigir bastante. O América vem de vitória, o América enfrentou o Santos jogando em casa, ganhou de 1x0. Não foi também lá um jogo tão brilhante assim, mas o América mereceu. O Lisca falou sobre oportunidades de gol, sobre intensidade que o Santos tentou e tal, e não conseguiu marcar o gol. Mas, assim, quem vê a coletiva do Lisca acha que o Santos jogou muito bem e criou muitos perigos. Houve muitas oportunidades de gols para a equipe do América, mas não foi desse jeito, não. A América até mereceu a vitória. E um outro jogo que chamou a atenção na rodada, além dos 3x0 também do Internacional em cima do Fluminense, e aí sim é um resultado que dá muita moral pro Internacional. Lembrando que o Internacional foi eliminado na Sul-Americana pelo Melgar, nas penalidades, jogando em casa. Perderam as 3 primeiras penalidades. E aí, enfim, o torcedor, obviamente, cobrou demais o Internacional. E o Internacional, aquele negócio que eu falo muito aqui nas minhas colunas, de você já dar uma resposta de imediato. E deu uma boa resposta, porque venceu um time que já não perdia já há algum tempo, que é o Fluminense. E venceu jogando também um bom futebol. E pra falar e pra encerrar, são vários jogos, né? Teve o clássico também aqui em São Paulo, de Palmeiras e Corinthians. Não foi um jogo brilhante, não só do lado do corintiano, que é o time que jogou em casa, também do lado do Palmeiras, mas é aquele Palmeiras. Eu até fiz uma comparação, uma analogia da organização. Primeiro jogo da Libertadores, lá no Mineirão, quando estava 2x0. O Palmeiras conseguiu recuperar um 2x2, né? Saiu de um 2x0 e aí, com muita disciplina tática, recuperou ali o resultado e, enfim, a semana emocionante na semana passada. E esse jogo contra o Corinthians, a gente pode fazer essa comparação, não com a mesma emoção, com a mesma adrenalina, mas o Palmeiras continuou sendo organizado, mesmo o Corinthians em algum momento do jogo sendo melhor. O Everton fazendo algumas boas defesas, não tão claras assim, mas teve algumas boas intervenções. E aí o Piquerez dando a possibilidade ali do mano a mano com o Wesley. Eu até achei que ele não ia fazer a ultrapassagem, mas ele faz a ultrapassagem. E aí Cruz e o Rony acabam marcando o gol que deu a vitória pro Palmeiras e a manutenção com um pouco mais de credibilidade agora, porque são 9 pontos que separam aí o Flamengo e o Corinthians, né, que estão com 39 pontos, e o Palmeiras com 48. E pra encerrar, a goleada do Flamengo, né? Amassou. O time reserva amassou, e fazer aqui um elogio a um destaque individual pro Marinho. Marinho, na minha opinião, não é nem a segunda opção no banco de reserva da equipe do Flamengo, porque eu acho que tem um Cebolinha aí à frente do Marinho, mas ele jogou como titular e foi protagonista, né? As bolas paradas ali surtiram efeitos na equipe do Flamengo. E lembrando que tem esse confronto também, né? Um 0x0 no Maracanã, pela Copa do Brasil. E agora, essa semana, na Arena da Baixada, tem um time titular, provavelmente o Atlético Paranaense. Diga, Fábio. Pra encerrar, não, sobre isso, e pra encerrar, né? O Felipão disse o seguinte, né, técnico do Atlético Paranaense: ó, perdemos por 5x0, mas não é terra arrasada, esse jogo não tem nada a ver com o que vai acontecer quarta-feira. De fato, não tem. Mas o jogador não fica meio assim com o pé atrás, não? Tomar 5x0 e tem que enfrentar os caras de novo 4 dias depois? Fica. O bom do futebol, até o Mano Menezes, parafraseando o Mano Menezes, falou que no futebol não dá tempo de você chorar muito, né? Ele falou isso na coletiva depois dessa vitória contra o Fluminense. E serve isso também pro Atlético Paranaense, independentemente de time reserva ou não. Fato é que o time titular do Atlético Paranaense, e aí mais uma vez aqui um destaque individual pro Fernandinho, que tem jogado muita bola e vem sendo ali o 10, se pode dizer assim,
na equipe do Atlético Paranaense. Então é um jogo diferente, é um jogo que vale aí uma passagem para uma próxima fase, uma semifinal de Copa do Brasil. Obviamente o Flamengo também vai com o seu principal time, com o seu time titular. Então é um jogo de cachorro grande, porque o Atlético Paranaense vive um momento muito bom na temporada. Então o Felipão sabe jogar esse tipo de jogos, nessa questão do mata, né? Sabe utilizar bem essas armas, se defende bem, explora bem contra-ataque, mas o fato é que o Atlético Paranaense vai ter que fazer um jogo o mais perto da perfeição ali, porque ele tá diante de um time que vem jogando um bom futebol, que é o caso do Flamengo. Beleza? Muito bem. Essa semaninha eu tô na escala de quinta-feira. Quinta-feira, São Paulo e América. São Paulo. É isso Beleza? aí. Tá fechado. Valeu. Um beijo e boa semana, tá bom? Nilson, neles com o Denilson Show. Valeu.